Oi, turma! Tudo bem com vocês? Espero que sim! Vamos dar início a mais uma aula de português. Vamos lá? Bom, na aula de hoje irei demonstrar para vocês a nossa atividade do dia, que se encontra na página 5 do caderno Educar para Valer, certo? Vamos realizar a leitura do texto que tem como título como usar o dicionário. Primeiro, procure a palavra por ordem alfabética. Tartaruga. Sempre vai estar na frente da vaca, porque a letra T vem antes da V. O mesmo vale para as letras seguintes, como casa, que está na frente de chuva, porque A vem antes de H. O importante é decorar a ordem alfabética. Segundo, abra o dicionário numa página qualquer. No topo de cada página há duas palavras em negrito. A palavra da esquerda é a que começa a página. Aqui está ao lado é a que termina a página. Terceiro, regras. Assim como no jogo, cada dicionário tem regras próprias, que servem para explicar melhor as palavras, a divisão silábica ou o gênero, ou seja, se ela é masculina ou feminina. Não deixe de ler, nem que seja rapidinho, as instruções. Este texto é da Folha de São Paulo, do estado de São Paulo. Foi escrito em 29 de janeiro de 2005, é um suplemento Folhinha, que está localizado na página 4. Então, vamos para as questões. A segunda questão diz o seguinte: este texto serve para, letra A, dar um recado, B, descrever um lugar, C, ensinar a utilizar o dicionário, ou D, ser cantado. De acordo com o texto aí, você marca a alternativa correta, certo? Terceiro, o texto de hoje é, letra A, informativo, ele informa alguma coisa. É um texto poético, aquele que utiliza versos, estrofes. É instrucional, ele possui passo a passo, será instrucional? Ou D, é um texto narrativo, possui um narrador. Então, de acordo com o que você achar que esse texto é, o informativo, poético, instrucional, narrativo, você marca a alternativa correta. Quarta questão diz o seguinte: sobre qual assunto ele trata? Qual é o assunto que está relacionado no texto? Você vai colocar aí o significado correto, o assunto correto, certo? Quinta questão: para localizar uma palavra no dicionário, o que é importante saber? Aqui você vai voltar lá no texto, tá bom? E aí você vai localizar qual é a importância, como localizar uma palavra. Então, qual é o primeiro passo? O que você deve saber antes de abrir o dicionário, certo? Então, a sexta questão, ela pede o seguinte: escreva palavras como BR, aqui são encontros consonantais, certo? Onde você vai procurar palavras ou do seu dia a dia, ou até mesmo no dicionário você pode estar encontrando, tá bom? Com os dígrafos encontros consonantais BR, FR, GR, PR, DR, CL, TR e também o VR, certo? Uma observação aqui. Se for nome de pessoa, use sempre a inicial maiúscula, certo? Primeira letra ela sempre deverá ser maiúscula. Vamos para a sétima questão que diz o seguinte: a palavra ela, no tópico 3, regras, certo? Está substituindo uma divisão silábica, uma instrução, uma palavra ou uma regra. Então, você vai localizar aqui, o tópico 3, aqui nas regras, você vai localizar a palavra ela, que está bem aqui, ou seja, se ela é masculina ou feminina, esse ela está substituindo qual termo? É a palavra divisão silábica, instrução, palavra ou regra? Você marca aí a alternativa correta, certo? Vamos para a oitava questão. Releia os trechos e identifique a relação que as palavras destacadas estabelecem no texto. Então, nós temos aqui a letra A. A letra T vem antes da V. B, ou seja, se ela é masculina ou feminina. C, não deixe de ler, nem que seja rapidinho. Então, nessa questão, você vai analisar aqui essas palavras que estão sublinhadas, certo? Que estão com um tracinho e em negrito. Aqui na letra A, por exemplo, é o antes, na B, ou seja, na C, o não e o nem, certo? Então, aqui nas alternativas, você vai comparar.
Na letra A é o antes, né? Então, você vai ver se esse antes, ele dá a ideia de localização ou de tempo. E aí, você vai marcar com o X aí a alternativa correta. A letra B, que é ou seja, dá uma ideia de comparação ou de explicação. Você vai marcar que você achar que melhor se encaixa, certo? E na C, você vai olhar o não e o nem. Você vai dizer qual é a ideia que esses termos dão, se é uma dúvida ou se é uma negação, certo? A nona questão diz o seguinte: leia o texto e responda aos itens que seguem. Negrito, disse de ou tipo de letra de imprensa, cujo desenho se caracteriza por traços mais grossos que o comum dos tipos, geralmente usado para destacar uma parte do texto. 2. Chouriço de sangue de cor muito escura. Esse texto é disponível aí no site dicionário.priberam.org/negrito e o acesso foi em 17 de setembro de 2019. O texto acima é um anúncio, é um conto, é um poema ou um verbete. Então, o que será aí esse texto? É um anúncio? É um conto? Tá contando uma história? O anúncio está divulgando algo? Será? O conto está contando uma história, falando de algum assunto interessante? Ou é um poema com estrofes e parágrafos? Ou será um verbete, dizendo um significado de alguma coisa? De que se trata esse texto? Então, você vai responder aí corretamente, certo? Olha só. B. O verbete serve para dar informações sobre características de animais, conhecimentos didáticos ou regras de convivências ou significado das palavras. Então, de acordo com o significado de verbete, certo? Você pode estar pesquisando também na internet, tá bom? E aí você vai marcar a alternativa correta para que serve o verbete, certo? Na 10, questão 10 diz o seguinte: circule as características do texto instrucional e marque as que se referem ao verbete. Bom, primeiro, informa sobre o significado de uma palavra. É um texto instrucional? Será? O instrucional é aquele texto que ele dá instruções, um passo a passo. E o verbete é aquele que dá significado de uma palavra, certo? Então, segundo tópico aí, ensina como utilizar um dicionário para consulta de significados. Olha aqui, ensina. Será se é um instrucional ou se é um verbete? Apresenta uma ordem para os procedimentos. Será se é o texto instrucional ou será se é o verbete? Então, você vai circular aqueles que se referem ao texto instrucional e vai marcar com X aqueles que se referem ao texto verbete. A 11ª questão diz o seguinte: vamos escrever um texto bem legal? Hoje iremos criar verbetes poéticos. Primeiro você vai listar os sentimentos relacionados com cada palavra citada pela professora, ou vocês mesmos vocês poderão escolher estas palavras, certo? Não obrigatoriamente esperar pela professora, vocês poderão escolher. Segundo, vocês irão pensar em uma situação vivida em relação a cada palavra, certo? Então, se você escolher a palavra casa, você vai pensar em uma situação relacionada a esta palavra, a sua casa. Depois, você vai pesquisar o significado das palavras no dicionário. Então, se você escolheu a palavra casa, qual é o significado de casa? Em seguida, você vai escrever de forma criativa a definição das palavras. Então, você poderá criar uma forma interessante, divertida, poética, para poder dar essa definição, né? Esse significado aí dessas palavras. E o último tópico, obedeça às orientações apresentadas no texto estudado hoje, como usar o dicionário. Siga o passo a passo, certo? Então, alunos, essa é a nossa atividade de hoje. Espero que vocês gostem, tá bom? Utilizando aí o dicionário, aprendemos um pouco sobre o texto instrucional e também o verbete. Espero que vocês gostem da nossa atividade de hoje e até a próxima aula.